Olá, pessoal. Como eu tinha prometido para vocês, ao analisar o processo de conhecimento em um vídeo passado, eu fiquei de trazer num vídeo separado sobre análise da petição inicial. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, como que a escrivania deve proceder para que se tenha uma análise correta de um processo inicial. É de conhecimento de todos que no sistema PJD cabe ao advogado fazer o pedido inicial. Ele entra no sistema e faz o cadastro das partes e a natureza da ação, preenche todos os dados e gera um protocolo que vai gerar um número de um processo inicial. E esse processo ele é redistribuído automaticamente, aleatoriamente, para uma das escrivanias do juízo competente que ele assim cadastrou. E esse processo chega para nós como verificar novo processo na escrivania. Alguns processos, quando eles têm liminares, ou até quando o próprio advogado também coloca, ele pode ser enviado à conclusão de forma automática, tá? Então, por isso que alguns processos ficam na escrivania para ser analisado e outros processos automaticamente já vão à conclusão. E cabe à escrivania, mesmo esse processo estando concluso ou não estando concluso, fazer essa análise inicial para deixar esse processo apto com dados, alguns elementos bem esclarecidos para o magistrado dar o despacho inicial, tá? Então, quando o processo ele inicia, que o advogado cadastra ele, a escrivania, quando ele chega na escrivania como um novo processo, ela deve analisar como que esse advogado cadastrou esse processo no sistema PJD. Essa análise inicial, ela é muito importante e ela não deve ser desprezada pelas escrivanias, porque o processo, se ele sanado toda a irregularidade desde o início, ele vai ter uma tramitação mais regular, o cadastro dele vai estar mais regular. E cabe a nós, servidores, e também aos advogados, nesse cadastro inicial, a alimentação correta do processo no sistema PJD. Isso auxilia muito na identificação de ações conexas ou de litispendência, coisa julgada, quando há esse cadastro correto das ações. Ao cadastrar, o advogado deve fazer o preenchimento correto do nome das partes, CNPJ, endereços, tá? E muitas vezes o advogado não faz isso de forma adequada. Cabendo à escrivania, quando o processo chega na escrivania, nós conferirmos todos os dados cadastrados no caderno eletrônico, no procedimento lá cadastrado no sistema, com todos os dados trazidos pela petição inicial. Então, a gente vai começar a analisar a petição inicial, analisar os requisitos do artigo 318 e 319 do CPC e alguns aspectos extrínsecos nós vamos analisar, dando embasamento para o magistrado proferir o despacho inicial de aceitação ou não dessa petição inicial, tá? Por que eu vou fazer isso? O próprio artigo fala, e também nós temos o artigo 328 da Consolidação dos Atos Normativos do Tribunal de Justiça, que também nos dá o poder-dever de fazer essa análise dessa petição inicial. Nós aqui na escrivania temos um modelo já com todas as possibilidades, com todas, só para preencher, para ver a análise correta dessa petição inicial. Coloca à disposição dessa certidão, quem quiser o modelo e fazer alguma adaptação, qualquer colega escrivão pode entrar em contato comigo, que eu tenho o maior prazer de passar para vocês essa versão de certidão que eu fiz, em que tem todos os elementos possíveis de análise da petição inicial.
o que torna mais fácil para os estagiários e os servidores na hora dessa análise. Então, primeiro passo, observar o cadastro correto e qualificação das partes no sistema PJD. Abra a petição inicial e observe o endereço CNPJ e se está o valor da causa, a natureza da ação, se o processo, se tem prioridade de tramitação, se o processo tramita em segredo de justiça, enfim, se tem antecipação de tutela. Todos esses dados, todos esses elementos, ela tem que estar compatível com aquilo que está na petição inicial e o preenchimento correto do sistema PJD. Outro detalhe importante que a escrivania deve observar é o recolhimento das custas iniciais nessa fase. Eu observo no sistema PJD e observo se essa guia já está lá constando como recolhida. Também certifico isso no processo. Ou se tem pedido de assistência judiciária. Outro detalhe que a gente tem que observar é a questão dos atos constitutivos da empresa, os requisitos do artigo 319, que são os atos constitutivos da empresa, se tem procuração com poderes outorgados pelas partes aos advogados, e quem é o advogado apto a receber as intimações, que muitas vezes o advogado pede uma certa exclusividade de intimação para um advogado A ou B. E todos esses cadastros, todas essas análises, nós vamos fazer nessa fase inicial e certificando isso no processo. Outro detalhe importante que tem que ser analisado, pessoal, é a consulta pelo sistema, pelo CNPJ, pelo CPF da pessoa, se existe conexão com outras ações ou litispendência. Isso é importante desde o início do processo, porque dependendo da situação, de uma possível conexão, de uma possível litispendência ou uma coisa julgada, o magistrado vai mudar totalmente o despacho dele em relação à demanda. Ele não vai dar o despacho inicial, e sim ele vai pedir uma certa análise dessa outra ação, ou pedir a redistribuição por competência, continência, enfim. Isso muito importante para que o juiz tenha elementos suficientes para tomar a decisão mais adaptada ao caso nessa situação. Tá? Então, todos esses elementos eu vou analisar nessa fase inicial, que é a análise e petição inicial.